Olá, minha gente, tudo bem? Nós estamos aqui com mais um programa Pontuando. Hoje nós vamos falar da saúde do brasileiro. Vamos pegar alguns enfoques de algumas reportagens, sendo que várias eu traduzi num único documento do Word para mim, e eu pretendo passar para vocês essa reportagem. Essas são mais ou menos 4 reportagens. Uma delas eu vou direto no PDF do Instituto e lá tem os gráficos. Esse eu vou comentar um pouco mais rapidamente. Para o programa não ficar muito longo, nós vamos ter vários enfoques com relação à saúde do brasileiro. Eu não vou me delongar muito. Vou colocar o Word aqui numa situação em que eu possa melhorar a visualização de vocês com relação a letra, o tamanho da letra. Eu estou arrumando aqui agora, né? E vou ato contínuo, eu vou sempre citar as fontes, tá? E vamos nessa. À medida que o tempo for passando mais, a gente vai tentando ir um pouco mais rápido. Vocês desculpem se eu falar assim de uma maneira muito rápida. Então está aqui, o primeiro aqui, ó. Puxar a minha carinha um pouco para cima aqui. Vamos lá. Situação do Brasil em visões, várias visões de 2023, baseada em mais de um enfoque e, portanto, mais de uma pesquisa ligada a institutos, tá ok? Vamos falar inicialmente do seguinte tema. Investimento em saúde pública cai 64% em 11 anos. Olha bem, se ele cai 64%, é que ele ficou com 40%, melhor. Ele ficou com 36%, né? Do valor total que tinha nos últimos 11 anos. Bom, os investimentos em saúde pública do Brasil caíram 64%, ou seja, perderam 10 bilhões entre 2013 e 2023, revela a pesquisa do Instituto de Estudos para a Política de Saúde. Os valores minguaram de 16,8 bilhões em 2013 para 6,4 bilhões em 2023. Os menores repasses nesse período ocorreram no governo anterior, no governo 2019-2022, que data de 2019 a 2022, 4,1 bilhões em 2020, apenas 4,4 bilhões no ano passado, que foi o ano de 2022. Os investimentos em saúde são voltados principalmente para ampliar a infraestrutura do SUS, Sistema Único de Saúde, como a construção de postos de saúde. A previsão é que essa ampliação cresça apenas 3,4% em 2023, índice maior apenas que nos anos de 2019 a 2022, que chegou a 2,6% apenas. Em 2020, muito menor ainda que 2013, que era 9,5%, certo? Então, olha só, a previsão para 2003 é aumentar em relação ao patamar anterior, que foi 2,6% em média, para 3,4%, o que é pouco, mas devido ao orçamento herdado de um governo para o outro, a participação não pode ser maior. Vai ter que se votar um novo orçamento esse ano, e as previsões aumentarem para o ano que vem. Isso de acordo com a arrecadação, obviamente, porque nós esse ano ainda estamos sob a égide do teto de gastos, porque o orçamento anterior foi herdado, foi pautado em cima do teto de gastos, e agora vem em cima dessas modificações feitas para começar a partir do ano que vem, apesar de que foram feitas dotações de verbas para esse ano com a PEC aí da transição. Para o ano que vem entra lá no acordo que o Haddad conseguiu lá dentro do Congresso, e que a gente sai do teto de gastos, mas não sai exatamente, porque ainda tem aquela previsão fiscal, aquela coisa toda. Não vou entrar em detalhes, porque me falta palavras técnicas para falar. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Bom, do que foi pesquisado e exposto acima, e também a nossa intenção não é essa, do que foi pesquisado e exposto acima no período mencionado, os dados foram corrigidos pela inflação e, para descartar distorções, foram excluídas da conta os recursos extraordinários aprovados para
combater a Covid-19 de 2020. Por quê? Porque não faziam parte de um projeto de governo ou que estaria dentro do projeto para a saúde com ideologia e prática do governo passado. Na realidade é o seguinte, eles apareceram porque tinha que aparecer. Eles não estavam dentro, se não tivesse acontecido aquilo, as médias iam ser as mesmas. Então, é lícito que a pesquisa aqui se oriente pelo aquilo que estava disponibilizado dentro do projeto econômico e do teto de gastos e as divisões lá dentro do orçamento para a saúde nacional. Olha só, essa pesquisa aqui, ela veio em primeiro lugar, é um investimento em saúde por 11 anos, é uma matéria do UOL, de 29/5/2023, do rapaz Vanderlei Preit Sobrinho, tá? É justo que a gente fale aí, a matéria do UOL, de 29/5/2023, matéria atualizada, séria, do jornalista Vanderlei Preit Sobrinho. Bom, então, continuando aí. Do que foi pesquisado e exposto acima do período mencionado, os dados foram corrigidos pela infração já ali. São 72 milhões de pessoas, 72 milhões de pessoas, ou seja, um terço da população do Brasil, que não tem sequer uma UPA, uma unidade de pronto atendimento por perto, ou recebe visitas do agente comunitário de atenção primária, tá, que é a porta de entrada do SUS. São pessoas que precisam viajar por horas para conseguir algum tipo de serviço de saúde, diz Rebeca Freitas, diretora do Instituto de Estudos para a Política de Saúde. Os recursos financeiros deveriam reformar alas desativadas em postos de saúde, construir novas unidades básicas, centros de pesquisa e laboratórios para expandir a rede e levar o SUS a brasileiros ainda sem cobertura. Mais uma vez, quem disse isso foi a Rebeca Freitas, da UIEPS. Enquanto os investimentos despencaram, o orçamento geral do Ministério, de onde sai a parte destinada ao investimento, estagnou nesses anos. Os recursos reservados à saúde cresceram apenas 0,37% desde 2013. De 171 bilhões, que era o recurso, para... Aqui eu cometi um erro. O valor foi o citado anterior, aí, foi o de 64 milhões, tá? Desculpa aí. Cresceram 0,37%. Desculpa, não, tá certo, tá certo. Os recursos reservados à saúde cresceram apenas 0,37% desde 2013, ou seja, nesses anos todos, eles estavam em 178,1 bilhões para 178,7 bilhões deste ano, tá? Tem que aumentar isso aí. A atual administração para 2023, o governo federal, do governo atual, trabalhou pela aprovação da PEC da transição, que viabilizou a expansão das despesas em 22 bilhões dos atuais, dos quais mais de 1 bilhão serão destinados à reestruturação dos serviços de saúde. Isso ainda é muito pouco, tá, gente? Porque nós ainda estamos sob a égide do teto de gastos e o novo marco fiscal aí do ano que vem, acordado pelo Haddad com o Congresso Nacional, não é uma coisa assim tão melhor do que o teto. Ainda mantém um pouco o aspecto do teto de gastos por causa daquele negócio da questão fiscal lá. Aquele negócio que você não pode gastar mais do que arrecada no ano anterior e tal. E não é mais assim, mas é de acordo com as taxas de inflação e aquilo que você consegue através de impostos. Quer dizer, você teria que aumentar a base fiscal. Na realidade, isso quando você olha o orçamento, a maneira como se gasta o orçamento via teto de gastos, são opções de governo. Você pode destinar, por exemplo, menos. Nós temos 43% a 47% do nosso orçamento da União para o ano comprometido com a dívida pública e o seu serviço. E, de repente, quer dizer, quem que são os donos, quem recebem lá da dívida pública? São os dealers, as empresas, os credores que compram papéis da dívida pública brasileira para financiar a poupança nacional. Então, esse dinheiro é mantido em poupança para poder, em tese, socorrer. Essa dívida só está aumentando, a gente não sabe exatamente, ela é necessária, mas não nesses patamares. Nós devemos um valor que
quase 70% do nosso PIB, que não é grandes coisas, nosso PIB, e, esse valor, na hora que você vai fazer o orçamento, quer dizer, você poderia destinar menos verba para amortecer essa dívida, fazer a economia crescer um pouco mais e ter que se endividar menos, porque você tem mais recursos oriundos do próprio trabalho nacional e do crescimento da economia. Então, essa questão de que você segura a inflação e tem que trabalhar com as taxas da inflação e não pode haver investimento, senão você gera mais inflação, e não pode haver muita abertura de emprego, senão você gera mais pessoas ganhando, e aí aumenta a inflação, é uma mentirada danada, porque se a inflação corrói o valor do empregado, corrói muito mais se ele não tiver emprego, né? Quer dizer, ele não tem valor do salário. Essa discussão é muito longa, eu não tenho capacidade técnica de discuti-lo aqui com os termos adequados. Se você quiser saber um pouco mais disso aí, você procura matérias do Ladislav Dalbor e outros. Mas a gente sabe que é assim, né? A grosso modo. Na prática, significa uma transferência de responsabilidade do gasto. Peraí, onde é que nós estamos? Vamos lá, eu saltei uma parte aqui, né? Bom, então vamos lá. A participação do orçamento da saúde em relação ao orçamento público total também caiu nos últimos anos. Aquilo que é a parte do orçamento da saúde, dentro do orçamento público total que eu acabei de mencionar, ficou em 5,65% depois de descontada a dívida pública. Valor significativamente menor do que o do início da série histórica, que eu não sei quando que foi, mas parece que essa série histórica começou lá em 1964, não tenho certeza, que era de 6,03%, diz o estudo, tá? Caiu 6,3% para 5,65%. Descontada a dívida pública. Esses valores do orçamento. O orçamento brasileiro, vamos supor, é 1 trilhão 900 e pouco. Então, para a saúde ficou 6,03%. Esse valor era assim, agora é 5,65%. Ele já foi maior, né? Ele já foi maior durante o período. Não sei dizer isso de cabeça, teria que consultar. Além de a verba para a saúde não crescer, a participação do governo nesse orçamento vem perdendo espaço para emendas parlamentares. Ou seja, ao invés de destinar-se aquilo que o governo projetou, esse governo ou outro governo, tem o orçamento, o que as emendas parlamentares roubam do orçamento para outras coisas. As emendas avançam 4 pontos percentuais no período e hoje equivale a 8,2% do total do orçamento da área. Então, por exemplo, de repente um parlamentar lá consegue que seja destinado uma verba para ambulância não sei aonde, posto de saúde não sei das quantas, e tira do orçamento geral, que é destinado para a saúde de uma maneira integrada ao Brasil todo, e deixa de agir em áreas específicas dentro de um planejamento governamental. Isso que ele está falando. Na prática, significa uma transferência de responsabilidade de gasto público do Ministério da Saúde para os parlamentares, o que não é agradável, diz a Rebeca de Freitas. Por que não é agradável? Porque um governo ele tem um projeto, né? E quando cada um fica roubando um naco, você foge do escopo do projeto, que de repente um projeto para lá na frente a coisa melhorar. Bom, isso em tese. Se a emenda vai para assistência indígena, está ótimo. Né? Quer dizer, se o parlamentar foi lá e tirou alguma coisa para assistir lá, tudo bem, foi até bom, ela está assistindo indígena. O problema é quando tem serve para finalidades eleitoreiras. O cara quer construir não sei quantos postos de saúde lá no Acre, ou lá no Chuí, ou sei lá onde, mas porque ele quer ganhar, ele tem pretensões de ser senador e quer ganhar para governador agora, ou quer ganhar para um prefeito agora, e o parlamentar ligado a esse cara vai lá e consegue esse naco do orçamento. Isso não é bom. Então, quando atende a demanda, não demanda, a demandas prioritárias. O orçamento é uma bússola para saber qual a prioridade do governo. É isso aí, é um projeto de governo. É o Estado escolhendo quem tem direito de viver. Quer dizer, fica o Estado fora do projeto, escolhendo, aquele ali vai ganhar tantos postos de saúde e fica faltando postos de saúde em outros lugares, porque a verba foi cooptada. Bom, agora nós vamos entrar no outro título: inquérito telefônico de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em tempos de pandemia. Esse inquérito telefônico aqui da Covitel, ele não é apenas para a pandemia, esse título não ficou muito bom, não.
Mas nós estamos aqui, tem um errinho aqui, junho, essa reportagem, essa pesquisa é de 30 de junho de 2023, aliás, ela se reporta a uma pesquisa anterior, apresenta resultados sobre a saúde dos jovens brasileiros. Jovens brasileiros. Foi lançado no dia 29 de junho de 2023 a segunda edição do Covitel, que é um estudo de monitoramento dos fatores de risco para doenças crônicas no Brasil. A pesquisa traz informações sobre práticas de atividade físicas, hábitos alimentares, saúde mental, estado de saúde, prevalências de hipertensão arterial, diabetes, consumo de álcool, tabagismo e poluição do ar. A pesquisa destacou uma piora nos hábitos de saúde, especialmente entre pessoas mais jovens, na faixa etária entre 18 e 24 anos. Os pesquisadores identificaram que 40,3% dos jovens estão com excesso de peso, Jesus, e não estão necessariamente bem alimentados, tá? O camarada pode ter problema alimentar, né, e ser obeso. A obesidade aumentou 90% nessa faixa etária, de 9% para 17,1%, 31,6% já receberam diagnóstico médico de ansiedade e 14,1% de depressão, 32,6% relataram episódio de consumo abusivo de álcool. Além disso, são as pessoas que menos consomem frutas, verduras e legumes e os que mais consomem refrigerantes e sucos artificiais. Por isso que você só pode ser subnutrido e obeso ao mesmo tempo, porque você acumula gorduras, mas não tem os nutrientes necessários. Eu já falei alguma coisa sobre isso aí com relação à nutrição em outros programas pontuando. Gente, às vezes eu estou falando aqui de percentuais e as pessoas falam, eu não estou gravando. É claro que você não vai gravar esses valores, mas vamos ler aqui. Os pesquisadores identificaram que 40,3% estão com excesso de peso. Quer dizer, você pode raciocinar assim, poxa, tem muita gente jovem com excesso de peso. A obesidade aumentou 90%, quer dizer, houve um aumento estrondoso. Outro dia eu coloquei um vídeo de 1919, de pessoas andando em Nova York, depois um outro vídeo de 1930, as pessoas andando no Rio de Janeiro, todo mundo era magro. Quando passou um senhor na foto, no vídeo lá, aqueles vídeos antigos, né, aquele colorido esquisito, quando passou um vídeo lá, um senhor, ele ainda era magro, ele tinha um pouquinho de barriga. Não tinha ninguém gordo. Por quê? Porque não tinha os hábitos alimentares deletérios que nós temos hoje em dia. Hoje em dia você come coisas que não tem absolutamente nada que te alimente. Só gera gordura e açúcar, ou sódio. Tá? Então, olha, a obesidade aumentou 90% nessa faixa etária dos jovens, que são os que mais consomem porcaria, de 9 para 17,3%, de 9% para 17,1%, de 31,6%, e 31,6% já receberam diagnóstico médico de ansiedade, 14,1% de depressão, 32,6% relataram episódio de consumo abusivo de álcool. Então, ó, o pessoal está mais obeso, tá? Houve um aumento de 90% nessa faixa. Por quê? Porque de 9% foi para 17%. Quer dizer, de 9% foi para 17%, quase dobrou. Por isso que aqui está dizendo que o aumento foi de 90%. De 9% foi para 17,1%, quer dizer, quase dobrou. Um terço da população tem diagnóstico médio de ansiedade. 14,1% de depressão, quer dizer, são valores consideráveis. 32, mais um terço relata episódio de abuso de consumo de álcool. E são pessoas que não consomem frutas, verduras e legumes. Quer dizer, eles não foram educados. Ao contrário, consomem refrigerantes e sucos artificiais. Essas pessoas, elas foram mal educadas. Elas foram educadas pela mídia, pela publicidade da mídia. Não estou falando mal da mídia, mas pela publicidade da mídia, que não te educa, mas te deseduca. Te deseduca porque faz propaganda. Né? Então você vê aquela coisa lá toda bonita, lá tal, margarinas e sorvetes e sucos artificiais, tal, tem sabor, tem isso, tem aquilo, tudo aquilo é aditivo, nada daquilo alimenta. Né? Temos de dar visibilidade a essa pauta para que possamos nos comunicar com a sociedade, porque esses agravos à saúde têm sido uma das maiores causas de mortalidade no Brasil. Por isso, já estamos criando uma coordenação somente para cuidar desse tema e usar essas informações para traçar estratégias de políticas públicas, disse Ethel Maciel, secretário de Vigilância
em Saúde e Meio Ambiente do Ministério da Saúde. Para o coordenador técnico e assessor para as relações internacionais da CONAS, Fernando Cupertino, entender o cenário, o que impacta esses hábitos diagnósticos e tratamentos é fundamental para fortalecer a capacidade analítica dos gestores e orientar as prioridades, o planejamento e as ações relacionadas às políticas públicas de saúde de enfrentamento dessas condições crônicas. Esses dados são muito relevantes para a tomada de decisões e para entendermos que a promoção de saúde é necessária, é você priorizar, se antecipar, educar para não ter que corrigir lá na frente, mas que deve ser feito em conjunto com o poder público e parceiros para que possamos reduzir acidentes, violências, fatores de risco que têm atingido os jovens do Brasil, falou. Você tá preservando uma faixa etária para futuras, para não ter, eles não tenham futuros problemas, para o futuro deles no trabalho, na própria vida, e para que não onere o sistema de saúde também. Para o diretor executivo da Vital Estratégias Brasil, Pedro Paulo, a Convitel apresenta informações robustas para análise da situação de saúde da população em um momento ímpar que muito provavelmente traz implicações para a saúde das pessoas nos próximos anos e até nas próximas décadas, foi o que eu falei. Dados são fundamentais para monitorar políticas públicas de saúde. Esta piora nos comportamentos gera uma preocupação a curto, médio e longo prazo. Precisamos prevenir e melhorar cada vez mais as políticas de saúde, alertou. Pesquisa foi realizada entre 2 de janeiro a 2 de janeiro a 15 de abril desse ano, nas 5 regiões do país, pelo Instituto Vital Estratégias do Brasil, em parceria com a Universidade de Pelotas e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva Abraço, que é a Humane. Tudo bem. Agora, a visão do Correio Brasiliense. Numa matéria, que ele não diz lá quem foi a pessoa que escreveu, mas é do Correio Brasiliense, ele diz o seguinte, que o Brasil está doente. A vida do brasileiro está mesmo difícil. Então, esse é um outro enfoque. Entre tantas mazelas econômicas e sociais, nossas antigas companheiras, a saúde da população também não fica atrás. Essa matéria foi de 16 de junho desse ano. A vida do brasileiro está mesmo difícil, entre tantas mazelas econômicas e sociais antigas companheiras, a saúde da população também não fica atrás. De acordo com a pesquisa de saúde do brasileiro de 2023, realizada pela HIBOU, empresa de pesquisas e insights de mercado e consumo, metade das pessoas considera-se sedentária. Destes, 55% preferem ignorar os primeiros sintomas em vez de procurar especialistas ou remédios com prescrição. Outros dados mostram a força da internet e a influência negativa sobre a qualidade da vida das pessoas. Cerca de 45% dos respondentes à pesquisa costumam buscar respostas online ou optam por consultar amigos antes de recorrer a um médico, o que demonstra que os doutores, entre aspas, da tecnologia atuam como profissionais capacitados e conhecedores do estado de saúde de seus pacientes, o que não é verdade. Você está lendo ali coisa, né? Outro dia fiz um vídeo aqui sobre informações falsas, inclusive pessoas que estão contratadas para passar por médicos. Quer dizer, se você procura na internet qualquer bobagem que você entenda e que seja uma cura milagrosa, uma conduta milagrosa para atingir um determinado fim, você pode estar se entupindo de porcaria. Você precisa de quem? De um profissional sério que te avalie, que te examine, tete a tete. Segundo a coordenação da pesquisa Lígia Mello, 8 em cada 10 brasileiros se queixaram de dores nos últimos 3 meses. Ou seja, o Brasil é um país doente, seja por falta de informação, ausência de cultura de prevenção, de tempo, de investimento com saúde, que acaba sendo deixado em segundo plano. Se na pandemia de Covid-19, se a pandemia nos fez lembrar outras epidemias que mataram milhares de pessoas, em contrapartida, foi responsável também por reafirmar práticas médicas como telemedicina, mas os números ainda são considerados baixos. Ou seja, já que você está online, faça uma consulta médica online se for o caso. Paga, obviamente. A confiabilidade da telemedicina e a qualidade dos atendimentos online tem vez para 15%, enquanto 48% ainda gostam de ligar ou ir presencialmente aos locais quando o assunto é saúde. Acho razoável isso. Isso mostra que ainda há uma divisão clara entre o universo online e presencial nas preferências do brasileiro. Sim, tudo bem, mas essas são pessoas interessadas. Pior são os desinteressados que contactam online qualquer tipo de coisa que não é necessariamente o parecer de um profissional da área, tá?
Então, vamos distinguir as duas coisas. Para quem tem internet com suporte facilitador, 59% gostam de acessar exames digitalmente. 32% concordam que os canais digitais de atendimento agilizam os processos. 25% usam ou usariam o aplicativo de uma marca que confiam para armazenar informações de saúde. E para 18%, usar aplicativos de prescrições médicas é bom para manter o histórico de medicações. Já temos 10% que tem medo de manter seus dados de saúde na internet devido aos vazamentos. Tá. Isso aí é uma coisa meio específica e vieram muitos percentuais aqui, você obviamente não vai gravar, mas essa não é a parte mais importante da pesquisa. Por outro lado, 92%, ou seja, um índice muito alto, seguem perfeitamente as orientações quando as prescrições médicas estão em mãos. Então, eu acho que é necessário você ou ter uma telemedicina que você confie, ou ter um médico presencial, uma equipe médica que você possa acessar. E que você possa acessar, porque de repente você não tem finanças. Então, se você tem um SUS, né? Isso mostra claramente tanto confiança em médicos de um lado, ou a dificuldade de acesso da maioria de população à saúde de outro. Seja pela rede pública com eternas filas para se conseguir uma simples mamografia, porque você vai lá, tem necessidade de uma mamografia, ela é marcada de uns 6 meses de distância, não adianta nada. A pessoa está com infecção urinária, ela vai fazer um exame, um EAS, um exame de sangue, uma coisa que custa um mês para ela poder marcar e fazer. Aí, como é que faz com a infecção? A bactéria não para, ela não espera. Ou então pelos consultórios médicos da rede privada. Sendo assim, a automedicação torna-se um caminho mais curto e fácil e perigoso. No Brasil, segundo pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia, quase metade dos brasileiros se automedicam pelo menos uma vez por mês e 25% usam a prática todo dia ou pelo menos uma vez por semana. A automedicação, com o agravante de não ter orientação médica, é um hábito comum a 77% dos brasileiros. A pesquisa conduzida em maio deste ano, 2023, ouviu 1.180 pessoas do painel digital. O estudo apresenta 2,8% de margem de erro e 95% de intervalo de confiança, ou seja, é uma pesquisa de fato que tem substância. Tá. Vamos mudar agora para a matéria do G1. Ansiosos, sedentários e com sobrepeso, pesquisa alerta sobre hábitos de jovens de 18 a 24 anos. Relatório da Covitel aponta que houve um aumento de 90% de brasileiros obesos na faixa etária, já lemos isso. Jovens são os que comem menos frutas, verduras e legumes e os líderes em tempo de tela. É uma matéria de Mariana Garcia, de 29/6/2023, que se reporta essa que nós acabamos de ler, tá? Mas traz outros dados. Dados divulgados à Covitel nesta quinta-feira, dia 29, alertam sobre o hábito dos brasileiros, sobretudo das idades de 18 a 24 anos. 40,3% dos jovens estão com excesso de peso, né? A obesidade aumentou 90%, já lemos sobre isso. Os jovens também lideram o ranking, que não são motivo de orgulho, são os que menos consomem frutas, verduras e legumes. E estão diante das telas. O levantamento ouviu 9 mil brasileiros. Entre jovens de 18 a 24 anos, eu estou pulando aqui as partes que estão dizendo a mesma coisa que o passado. 40,3% estão com excesso de peso, já lemos. 31,6% já receberam diagnóstico médico de ansiedade, 14,1% de depressão. 32,6% relataram episódio de consumo abusivo de álcool. São os que menos consomem frutas, verduras e legumes, consomem refrigerantes e sucos artificiais. Apenas 36,9% praticam 150 minutos de atividade física, recomendado pela Organização Mundial de Saúde. São líderes em tempo de tela, com 76,1% utilizando dispositivos como celulares, tablets ou televisão, 3 ou mais horas por dia para lazer. 8,2% já tiveram diagnóstico médico de hipertensão, olha bem, 1,4 milhões de brasileiros jovens já tiveram o diagnóstico de hipertensão. Quantos que não têm hipertensão e não sabem? Inclusive por maus hábitos alimentares. As consequências da pandemia que impactou hábitos, diagnósticos e tratamentos e a constatação de que jovens não estão cuidando da saúde como deveriam, acende um importante alerta sobre os desafios para o sistema de saúde que estão por vir, como nação. Pedro Paulo, diretor executivo da Vital Estratégias, que é o que nós citamos na outra reportagem. Menos da metade, 45,5%, consome verduras e frutas 5 vezes mais por semana, menos da metade consome verduras e legumes 5 vezes ou mais por semana. Números gerais,
O relatório apresentou dados gerais dos brasileiros. Entrevistados responderam perguntas sobre a percepção geral de saúde, prática de atividade física e hábitos alimentares, saúde mental e prevalência, hipertensão arterial e diabetes, além do consumo abusivo de álcool ou tabaco. Verduras e legumes, nós já lemos aqui. Menos da metade de 45 consome verduras 5 vezes ou mais por semana. A faixa etária que mais consome é dos velhos, com mais de 65 anos ou mais. Por quê? Porque são de gerações antigas que começaram a sua educação alimentar, mas puxado dos seus pais e avós, onde esse tipo de alimentação ocupava uma parte central e havia menos publicidade sobre porcaria e menos coisa fabricada. A porcentagem similar com frutas, 41,8%. Novamente, são os velhos que estão no topo. Atividade física. Sobre atividade física, os números não são favoráveis. Exercício físico é um fator protetor contra doenças crônicas não transmissíveis. Apenas 31,5% dos brasileiros praticam 150 minutos de atividade física. Você vai fazer uma leitura de que um terço dos brasileiros não pratica atividade física. Os homens são mais ativos que as mulheres têm sido mais sedentárias. Os baixos níveis de atividade física da população brasileira preocupam. A inatividade física causa mais de 5 milhões de mortes no mundo por ano. Políticas públicas de promoção de atividade física são urgentes. Pedro Halal, professor da Universidade Federal de Pelotas e um dos coordenadores da Covitel, foi quem disse. Os dados apontam que 12,7% dos brasileiros já receberam diagnóstico médico para depressão e 26,8% para ansiedade. Esses dados estão conflitando com os que foram ditos lá na frente. O que nós vamos ficar da pesquisa? É que nós estamos com uma faixa grande, em torno de 11%, 12% de depressivos e entre 17% e 26% para ansiosos. E um ponto positivo, quase 60% dos entrevistados disseram que dorme o tempo recomendado para a sua idade com um sono de qualidade. Isso é razoável. A Covitel é o inquérito telefônico para fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em tempo de pandemia, etc, etc. Vamos seguir. Bom, agora nós vamos aqui, eu vou sair desse quadro aqui, vocês vão voltar para mim aqui e eu vou ler essa pesquisa que aqui está. Olha bem, a saúde que os brasileiros querem é um outro enfoque. Esse aqui eu vou ter que pular trechos, porque é uma matéria aqui com 26 páginas, né? Então, olha bem, pesquisa realizada do Poder Data avaliou a percepção da população em relação aos serviços do SUS, tá? Então, vamos lá. Aí vem aqui uma opção de coisa, estão ouvindo o brasileiro, papapá, das urgências que levantam dia a dia na vida do brasileiro, que a saúde ganhou ainda mais importância nos últimos 2 anos. Claro, o ineditismo do desafio imposto pela pandemia exigiu das assistências públicas suplementar dinamismo na ação de rigoroso critério nas decisões. Beleza. Vamos lá. Aqui ele explica qual que foi a metodologia, vamos saltar isso aqui, avaliação da saúde no Brasil. De maneira geral, como você avalia a saúde brasileira? Tal. Então, menos de 10% dos brasileiros consideram a saúde ótima ou boa. Olha esse gráfico aqui, ó. 43% consideram ruim, 45% consideram regular, 9% ótimo, bom, 3% não sabe. Então, olha, menos de 10% dos brasileiros consideram como sendo boa. Aí vem aqui por região Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, não vou ler porque ficou pequenininho aqui para você ver. Entre 4% e 10%, entre 4% e 10% reprovam saúde no Brasil. Avaliação ruim e péssima foi o que nós lemos lá em cima, né? A avaliação ruim e péssima é feita por 43% do público pesquisado que reúne usuários do SUS e da saúde suplementar, planos de saúde. Apenas 9% analisa o quadro como bom. Agora vem aqui, resultado por sexo, idade, escolaridade e renda. Fica difícil ler isso aqui, né? Eu li tudo aqui, mas fica difícil, eu vou citar esse link aqui no intervalo. Vamos seguir aqui. A situação do país é considerada ruim ou péssima por 43%. Vamos lá, aqui tem várias considerações. Ó, essa é a avaliação que predomina entre o público pesquisado ao lado da classificação de regular, indicada por 45%. Apenas 9% analisa o quadro como bom. A estratificação por nível de instrução expressa que quanto mais alto o grau de escolarização, maior a percepção negativa da saúde, porque o camarada mais ou menos tem uma ideia do que está acontecendo, ele é uma pessoa escolarizada, né?
Na análise que incide sobre a faixa etária, os números demonstram que os jovens se apresentam mais críticos às condições da saúde brasileira. 47% dos que têm entre 16 e 24 anos consideram ruim ou péssima, posicionando a taxa de reprovação desse público acima da média nacional. Nessas categorias, os percentuais decaem, tá? Não vou ler porque fica demasiado. Avaliação do entendimento do SUS. 45% consideram o atendimento, quando são atendidos, bom, e 41% regular. Isso é razoável. 9% consideram ruim e péssimo, tá? Por região, parece que a média é alta, tá? Dos que consideram que é regular ou ótimo, tá? Por região. Então, 45% em média aprovam o SUS, mas apontam carências. Então, vamos ver lá. Aqui não dá para ler aqui, né? Que é muita coisa. Então, vamos ler. O atendimento prestado pelo SUS é avaliado como ótimo bom por 45% dos usuários que tiveram acesso ao serviço nos últimos 12 meses. Outros 41% analisam tal assistência como regular, 9% como ruim, já tínhamos falado. O maior índice de aprovação é constatado no sul do país, onde 55% consideram as melhores avaliações. Já o menor percentual para ótimo e bom foram registrados no Nordeste, 31%. Diferentemente de outras áreas geográficas, a classificação que lá predomina é regular, para 68% dos entrevistados, o que ainda é razoável. As regiões em a percepção é ruim ou péssima teve maior incidência no Centro-Oeste e no Sudeste, talvez porque o Sudeste seja mais populoso e o Centro-Oeste menos desbravado, mais largado para o lado, né? A análise por nível de instrução revela que quanto mais elevada a formação educacional, mais rigorosa a opinião nesse item. Concluíram que os de nível superior, que 20%, 25% acham que o atendimento do SUS é ótimo ou bom. Metade da porcentagem verificada entre o grupo com o ensino fundamental. Tá ok? Exames e consultas, desafio entre 8 e 10 usuários. Dificuldade. O que é mais difícil para você conseguir quando precisa de um serviço de saúde? Somente os usuários possuem porcentagens. Olha, fazer exames é 41%, 40%. Marcar consulta, 38%. Conseguir medicamentos, 12%. Conseguir vaga em hospitais, 6%. E 4% outros serviços. Entenderam a pergunta? O que é mais difícil conseguir quando você precisa de um serviço de saúde? Eles acham mais difícil fazer exame, medianamente marcar consultas, conseguir medicamentos, 12%. Quer dizer, parece que se consegue um pouco mais, com mais facilidade, de conseguir vaga no hospital, razoável. Ter acesso a exames e agendar consultas são os principais desafios enfrentados pelos usuários. Juntas, essas dificuldades foram mencionadas por 8 a cada 10 pessoas, 78% das pessoas ouvidas nas pesquisas. Com percentuais menores, surgem as demais barreiras, medicamentos, hospitais, vaga em hospitais e outros serviços, tá? Não vou ler o resto porque ele vai redizer, tá? Aqui vem os percentuais, que marcar consulta é dificuldade em todas as regiões, fazer exames é o segundo lugar em todas as regiões, e conseguir medicamentos, terceiro lugar em todas as regiões e os outros, tá? Por faixa de renda, fica difícil falar da pesquisa aqui, mas eu vou repassar esse link para você ver na descrição. Acesso a medicamento. Você tem acesso a medicamento regularmente, somente usuários do SUS, tá? Total. Sim, é verde. Não esse laranja aqui, tá bom? Então, ó, total. 40% dizem que sim, 53% dizem que não. Vamos colocar aí que está quase meio a meio, né? Nas faixas de 16 a 24%, sim, é 28% só, 69% é não. Na faixa de 25 a 44, 41 é sim, 49 é não. Na faixa de 45 a 59 anos, 35 é sim, 54 é não. Agora, a faixa de 60 ou mais, 51% é sim, 47% é não. Tá mais ou menos razoável. A maioria dos usuários não tem acesso a medicamentos gratuitos. Pessoal sem renda ou desempregado são os que menos contam com benefício. Faixas intermediárias registram altas participações, inclusive os mais velhos. Eu já li lá, então eu não vou reler aqui, tá? Nota dos postos de saúde. No geral, do que você sente mais falta no seu posto de saúde? Sente mais falta médicos, 43%.
medicamentos, 28%, equipamentos apropriados para exames, 26%. Como isso aí que uma pesquisa nacional, quando você fala que você sente falta de médicos, é porque você não tem tanta disponibilidade de médicos, principalmente para andar no Brasil, um país continental. Acabaram com aquele programa Mais Médicos lá, com aquela percepção de que o médico que vinha de fora, o cubano, né, vinha para fazer a cabeça, mentalidade de Guerra Fria, como se disse, Rússia comunista, China comunista, Cuba comunista, não tem nada disso, é bobagem. Cuba é um país desse tamanho, pobre, com uma dificuldade incrível, sofre embargo, e não vai conseguir passar para, não é instrumento de ninguém para fazer a cabeça de coisa alguma, bobajada. Isso aí é corporativismo, tá? Então, tudo bem, então vamos formar mais dinheiro, formar mais médicos, mas também não adianta fazer pôr o botão de médico aí sem qualificação. Ah, mas o médico do Brasil é qualificado. Tudo bem, mas se você começar a formar, você vai formar de boa qualidade. Então, vamos fazer investimento nessa área, você tem bastante médico brasileiro, mas enquanto você não tem, você pode exportar. Você não está explorando ninguém, você não está prejudicando ninguém, e esses médicos foram muito bem avaliados. Essa tem sido verdade, tá? Então, tira essa porcaria dessa ideologia da frente e vamos raciocinar com aquilo que é razoável. Bom, vamos lá. Na região, aqui, por idade, entre 16 e 24, 51% sente problema com o médico, 24 a 44 anos, 45, 49, a 59, 35, 60 ou mais, 40%. É tudo mais ou menos os mesmos valores. Nas regiões também, umas pelas outras. Reclamação mais presente entre jovens e entre o pessoal, as pessoas do sul do Brasil. Atividade de prevenção. Você participa de alguma atividade focada na prevenção e promoção de saúde, como ir à academia ou fazer exercícios? Somente usuários do SUS. Olha, não é 71%, sim é 29%. Não vou ler a faixa etária, que fica muito grande, não vou ler aqui as regiões que são umas pelas outras, são mais ou menos iguais. Sedentarismo, 7 em cada 10 usuários não fazem exercícios físicos, até porque é 70%. Dinamismo, prevenção é maior entre os que ganham acima de 10 salários mínimos e faixa etária entre 45 e 59 anos. Talvez porque sejam pessoas que se sintam mais necessitadas e porque ganhem melhor e possam procurar. Prioridades na vida. Hoje em dia, qual a sua principal prioridade na vida? Somente os usuários do SUS. 41% é a família, 39% cuidado de saúde, um índice bem parecido. 12% trabalho, 5% estudo, outras prioridades, 2%. Tá? Saúde é prioridade dos brasileiros em 71%. Saúde é prioridade dos brasileiros, mas 71% não faz atividade de prevenção. Já lemos a pesquisa anterior, né? Vamos seguir em frente. Avaliação de planos de saúde. 53% avaliam que o plano de saúde é bom ou ótimo. 32% que é regular, 12% que é ruim ou péssimo, 3% não sabe. Olha bem, os planos de saúde podem ser caros. A gente pode reclamar disso, não é proibido reclamar. Mas eles têm sido 53% bom e 32% regular. Então, entre regular e bom, nós temos aqui 85%. É razoável. 85% entre o ótimo, bom e regular está razoável. Poderia ser melhor? Poderia, porque eles são muito caros, né? Aí vem por região aqui, os valores são mais ou menos parecidos. Usuários divididos na avaliação sobre o plano de saúde. 5 em cada 10 brasileiros que pagam plano de saúde suplementares são satisfeitos. Melhores avaliações são dadas pelo público do norte do país, 64%. Olha que coisa interessante. Esses 5 entre 10 brasileiros aqui está dizendo metade. Mas se a gente incluir lá a faixa de regular junto, você tem uma razoabilidade em 85%. Não é uma pesquisa que diz coisas ruins sobre o plano de saúde. Se falar de preço, obviamente, e de acesso a todos, obviamente. Porque estão falando aqui dos usuários do SUS que têm plano de saúde, tá? E não é muita gente que tem plano de saúde. Vamos lá. A saúde suplementar aprovada, já lemos sobre isso. Avaliação de hospitais. Essa é a última coisa que nós vamos avaliar aqui, que o vídeo está ficando muito longo. O que você considera mais importante na hora de avaliar um hospital? Em percentuais. Olha, 43% a qualidade dos profissionais, 21% estrutura física dos hospitais, 14% tecnologia disponibilizada pelos hospitais, 3% indicadores de qualidade dos hospitais. As pessoas não têm muita noção disso. E 8%
outros. No Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, os valores são percentualmente parecidos, ok? As idades são mais, avaliam melhor aqui os 25 a 45 anos e 45 a 59 anos, 60 anos ou mais também. Profissionais, qualidade das equipes é mais decisiva no Centro-Oeste para quem tem entre 25 e 44 anos. Isso aí já é uma coisa mais específica, eu estou lendo mais no genérico. Para os usuários, a qualidade dos profissionais conta mais na hora de avaliar o hospital. Bom, gente, eu vou parar por aqui, porque eu vou disponibilizar essa pesquisa aqui no PDF, na descrição do meu vídeo, tá bom? Vou fechar o stop share aqui e vamos caminhar para o final do vídeo. Espero que eu tenha dado um panorama para você. Desculpe se eu falei isso aí correndo. Esse negócio de algumas pessoas reclamam, pô, você fala uma opção de percentuais, tal. Realmente, falamos uma opção de percentuais, mas o grosso é que a gente precisa de prevenção de saúde, a gente precisa de planos de saúde um pouco mais em conta. Os planos de saúde dão conta, mas eles atendem a poucos brasileiros, até porque são caros, então a renda média do brasileiro está baixa. O SUS tem sido satisfatório, razoavelmente satisfatório, precisa apenas de investimento. A gente precisa de mais médicos, né? Precisamos de mais médicos, ou seja, ao longo dos anos aí nós temos que formar mais médicos e nos socorremos agora com algum tipo de projeto, né? Seja programa Mais Médicos, seja lá o que for. O brasileiro precisa de ser educado para a saúde, né? O brasileiro pratica pouca atividade física, o brasileiro está muito ansioso, está obeso, né? E principalmente nas faixas etárias mais jovens, e tem má qualidade de educação alimentar, tá? Isso é uma coisa que a escola poderia trabalhar e o governo poderia incentivar isso aí através de publicidade e propaganda, né? E tentar ver se a gente consegue que a indústria produza menos porcaria. Mas se você educa a população, isso é o suficiente para a população saber ler o rótulo daquilo que ele está consumindo para ver se aquilo presta. Você de vez em quando pode comer uma porcaria, pode tomar um álcool, pode até fumar um cigarro, sei lá o quê, mas não pode ser de vez em sempre. O central da nossa vida é uma boa condição de trabalho, bom transporte público, uma saúde pública adequada e também um plano de saúde que seja suplementar naquele que o SUS não pode te atender ainda, educação de qualidade, educação com relação à questão de como que você se medica, ou seja, onde que você procura ajuda, a automedicação é perigoso, o ideal é você ir a um profissional, seja a telemedicina responsável, bem feita, não uma pesquisa qualquer na internet, ou um profissional de saúde adequado. Nós temos bons médicos. O Brasil não é essa porcaria, o SUS não é essa porcaria que a gente pensa que é, não. Mas nos falta educação e investimento em saúde, tá bom? Muito obrigado, espero que você tenha gostado desse panorama, porque foi apenas um panorama, uma coisa muito rápida, né? Pesquise sobre isso aí, lê sobre isso aí. Eu vou disponibilizar apenas um link aqui, porque na descrição, quando eu disponibilizo muito link, o meu vídeo fica agarrado e eu não entendo bem por quê, tá bom? Eu ainda estou aprendendo aí algumas coisas. Gente, dá o like aí, compartilhe esse vídeo, deixa comentário, se você tiver coisas a mais, por favor, não fique chateado com a pressa, né? O vídeo está ficando muito longo. E até o próximo programa, pontuando com algum assunto que a gente achar interessante. E se você tiver algum assunto que você achar interessante, também pode sugerir. Muito obrigado e até o próximo programa, pontuando. Ok? Tchau.